Fala, minha gente! Estamos de volta aqui com os episódios especiais do Pode Sondar no Sorriso do Bem 2023, gravados diretamente do Rio de Janeiro. Eu sou o Luiz Rodolfo, do Dicas Odonto. Eu sou a Renata Caruso, do Doce Dentista. Estamos aqui com o Marcos, a Fernanda e a Flávia. Aê! E vamos descobrir por que esses três estão aqui na mesa, né? E vamos perguntar aqui para eles o que eles aprontaram, né? Que história é essa de nossos heróis? Esse evento, né, é um evento da Turma do Bem, e aí chama o Sorriso do Bem, e aí esse ano teve esse nome, né, os heróis. Como chama? Os heróis? Quem são nossos Quem heróis? são nossos heróis? É a temática, né? Isso. Então, quem são os nossos heróis? E aí, vocês que foram os desenvolvedores, né, desse projeto, desse nome, enfim. Aí a gente queria que vocês explicassem um pouquinho, falasse cada um primeiro se apresentasse. Vamos começar pelo Marcos, para se apresentar e falar qual foi o seu papel aí neste projeto. Bom, eu sou o Marcos Rosa, eu trabalho com crítica de arte, exposições de arte já há algum tempo. E o meu papel no projeto foi basicamente pensar uma coerência para uma ideia. Eles queriam uma ideia que era montar uma exposição que funcionasse online, que tivesse ao mesmo tempo uma história da odontologia, uma reflexão sobre a política de saúde bucal contemporânea no Brasil e também uma homenagem aos 50 dentistas que estão presentes hoje aqui no Congresso, que são, enfim, de fato, os nossos heróis do presente. Então, o meu papel foi pegar essa exposição, pegar essas ideias e articular elas numa linha coesa. E a minha ideia, quando chegou essa proposta para mim, foi fazer isso a partir de uma ideia de utopia. Afinal, o que são os nossos heróis? O que é um herói? Um herói é fundamentalmente uma pessoa que vale a pena a gente contar sobre a vida dele. Quem é essa pessoa? Homenagear essa pessoa. E por que vale a pena você falar da vida de alguém? Por que vale a pena você contar a história de alguém? Vale a pena você contar a história de alguém porque essa pessoa vive de tal maneira que reflete os nossos valores. Ou seja, essa pessoa está ajudando a construir a nossa utopia. E qual é a utopia da ONG? Que é o sorriso democrático, que é que todas as pessoas possam sorrir, possam expressar alegria. E então eu peguei essa ideia, que é essa ideia dessa utopia, e transformei ela no eixo que conduz essa exposição. Isso foi basicamente a minha missão nessa empreitada. Né? Tranquilo. Facinho, Tranquilo, bem Vocês tranquilo. já, com certeza, já tiveram várias ideias aí, já tá pronta na sua cabeça, tá né? tudo ali. Mas vocês vão ver o que saiu daí. Aliás, o site, quem já não pode esperar de ouvir o que já tá aqui na nossa descrição, o site, né? Que quem são nossos heróis. E a Flávia, o que a Flávia teve de ajudou nessa parte desse projeto, né? O que uma pessoa formada em história tem a ver com isso, né? Eu tô desde o começo pensando na questão dos heróis. Que heróis que temos, né? Ao longo aqui da história desse Brasil. E foram muitos, tem alguns heróis significativos, mas também tinha uma discussão muito grande, né? O que é um herói? Um herói que casassem com essa ideia, né? Dessa temática aqui da Turma do Bem. E, finalmente, a gente chega no Tiradentes, né? Tem uma discussão, se a gente for mais profundamente, complexa de heróis. E a gente sabia o que a gente queria desde o começo. Heróis são esses dentistas, né? Que fazem acontecer, né? Que democratizam essa saúde bucal pública, né? Pública não, mas a questão da saúde bucal. E chegamos no Tiradentes, porque o Tiradentes, pelo um dos ofícios dele, tem muito a ver, né, com esses dentistas, obviamente. Então, a minha colaboração foi pensar nessa questão do Tiradentes, produzir textos para o site, né, recuperando a figura do Tiradentes como a pessoa, um dos ofícios, porque ele teve vários, né? Eu acho que a gente vai poder falar ao longo aqui do bate-papo, de pôr e tirar dentes. Ele não só tirava dentes, né? Nas suas andanças aí pela colônia, mais especificamente por Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas era um grande conhecedor de curas, de medicinas, de ervas medicinais, né? E aí a gente chega no Tiradentes também pelo ativismo político dele.
Faz todo Faz esse um link, faz link, todo, né, toda essa do volta ativismo aqui, do que vocês querem Então, falar. E aí exato. também precisa de uma dentista para fazer, para fazer essa. Nem sempre, né? Não, para fazer esse link, né? E aí a Fernanda pode falar um pouquinho da parte que ela teve no projeto. Né? Aham. Eu também estou desde o começo, cheguei antes do Marcos e eu e Flávia a gente começou o projeto e na época quando o Fábio nos convidou eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu sou capaz de fazer isso, né? Porque a gente transita muito bem na área da saúde, né? Imagino a Flávia na área da educação, mas quando nos colocaram na área da cultura, né, nesse lugar, nesse espaço das artes, para a gente foi super desafiador, né? Claro que a gente tinha um papel técnico, né? Então, eu sou dentista, sou professora de saúde coletiva e a gente precisava trazer dados, né? Trazer dados atuais do Brasil Sorridente, do Sistema Único de Saúde, mas também esse histórico, né? Da saúde bucal no Brasil e desse percurso. Então, isso eu sabia fazer, tinha uma ideia de como fazer, a gente começou construindo nossas linhas do tempo, né, bem acadêmica, e eu pensava, como que isso vai virar arte, né? E aí eu preciso fazer um testemunho, assim, que o Marcos, quando entrou no projeto, foi uma grande virada, assim, né? No primeiro dia, primeira reunião com ele, falei, pronto, esse menino vai dar um jeito nesse projeto, porque eu ficava pensando como que toda aquela parte acadêmica que eu e a Flávia a gente estava fazendo, como que isso vai virar arte, como que isso vai virar uma linguagem que não é a nossa linguagem, né? E eu não sei fazer isso, eu falei para o Fábio de cara que eu não sabia, não mentir, né? E acho que também mostra a importância de projetos como esse, como é bom a gente trabalhar com pessoas de outras áreas, né? Eu aprendi pra caramba, especialmente com o Marcos, mas com o Vettori e com o grupo todo que teve por trás desse projeto, né? Então, essa foi a contribuição, foi trazer dados, e trazer dados de um jeito lúdico, né? Que não seja tão duro, porque a gente dá aula, é chato, né? Como que a gente faz isso de uma forma que chegue até o público? A gente hoje, vocês são comunicadores e sabem comunicar muito bem. Como é difícil fazer isso, né? Traduzir conhecimento, né? É fácil dizer que está num artigo, que está num livro, mas como que eu faço isso chegar para o público, né? A mensagem certa, para a pessoa certa, na hora certa, né? Então, no formato certo. Então, que formato seria esse? Então, isso foi pensado e foi discutido. E estou super satisfeita com o resultado, porque acho que, de fato, a gente conseguiu entregar um projeto que conta a história da odontologia, conta a história desses heróis e fala que qualquer um de nós pode ser herói, né? A gente chama o dentista, e nós temos 20% da força de trabalho de odontologia do mundo, é gente para caramba, né? Chama essas pessoas para responsabilidade social, né? Eu tenho falado muito isso, o Estado tem um papel fundamental e a gente não pode deixar de cobrá-los, né? A gente tem um novo governo aí que prometeu muito e precisa cumprir, né, pessoal? A gente está esperando isso e eles estão devendo muito, o Ministério da Saúde está devendo muito essa gestão, mas a sociedade também, o dentista tem um papel social importante, né? Então, acho que essa mostra chama a gente para essa responsabilidade, o que nós também estamos fazendo, além de reclamar, né? Sim. Então, acho que é isso, e a gente está super feliz. Muito bom. Agora, eu achei legal, ontem a gente conseguiu assistir um pouquinho da palestra de vocês, a hora que a gente não estava gravando aqui, e vocês falando do herói, porque às vezes a pessoa tá ali de fora, ela olha e fala assim, herói, tá achando que vai salvar o mundo das cáries, né? Aí já pensa lá no gibizinho do herói salvando o mundo das cáries, e não é essa a proposta, né? Então eu queria que vocês falassem por que do nome Heróis. Acho que o Marcos, que é mais essa parte lúdica e tudo mais, né? A gente gosta de conversar com pessoas não dentistas, nada contra a Fê, porque a gente vive nesse mundo. E a Fernanda já participou também. A Fernanda já participou, tem um podcast de 2 horas com a Fê, gente, não pode assistir. Mas assim, é porque a gente gosta desse outro lado, né? Então eu queria que você falasse um pouco assim, o que seria esse herói aqui, nesse contexto? Olha, herói é uma palavra muito antiga, tem a ver com o surgimento da literatura, inclusive nisso que a gente chama de Ocidente. Se a gente pensar lá em Homero, a literatura começa com histórias de herói, começa com histórias de Aquiles, depois Odisseu e tudo mais. E a gente está lidando ainda com essa ideia muito antiga.
que é basicamente essa pessoa que vive uma vida que vale a pena ser contada. E é essa ideia que a gente estava mobilizando na exposição. Ser um herói não é nem você ter realizado um feito, é você ter vivido. É você ter vivido uma coisa que vale a pena você contar para as pessoas, e vale a pena você contar para as pessoas porque isso tem uma função pedagógica. Isso ensina as pessoas como viver uma vida que vale a pena. E vale a pena de acordo com os ideais que a gente tem. E os ideais, no caso, são os ideais da turma do bem. Que é basicamente essa questão, vamos democratizar o sorriso, mas vamos democratizar o sorriso porque o sorriso é alegria. Porque o sorriso também é beleza. Muito legal esse link, né? De heróis desde da... Olha. Que legal, Que legal, um despertador. É despertador. Desculpa. É hora gente. de comer. Nossa, não, a gente tomou um belo café da Comeu manhã. pra caramba Nossa, no café da manhã. Não posso nem pensar em Mas comida. voltando, falando do link que você fez, vocês fizeram todos dos heróis, tudo mais. E engraçado você fala assim também hoje para uma pessoa mais jovem, de perguntar, mais jovenzinha talvez, perguntar quem são nossos heróis. Ah, é o Super-Homem, é o Batman, sei lá o quê. Mas a gente tá vivendo também nessas histórias que eu gosto de uma desconstrução dos heróis. Né? Até por isso eu queria voltar no Tiradentes de dizer assim, pô, mas o Super-Homem lá atrás, ele não era um personagem tão profundo, talvez nem o Batman. Era o Super-Homem, ele virou padrão moral, né? Muito forte. Tudo bem Não fala mal do Super-Homem que a Jéssica vai ficar tudo bem brava. que era uma época lá dos Estados Unidos, assim como Capitão América, né, tudo mais. Mas ele era assim, pô, ele não mata ninguém, Super-Homem, né? O Batman não mata o Coringa, ele pega Ele o Coringa salva, e né? põe na Então, cadeia, né? E o Coringa, ele não pode descer ao nível do vilão, né? E aí a gente tem os heróis, tem os anti-heróis, então aí vem o Shrek, qualquer coisa, e tem os vilões e tem os anti-vilões, porque agora tem um filme só do vilão, só do Coringa, né? Então como é que a gente fala assim do Tiradentes sem entrar num... Interessante isso que você fala, né? O herói também carrega em si essa questão de salvar, né? Tem uma missão de salvar. E o Tiradentes, nesse sentido, e a gente precisa pontuar isso, né? Tem até uma discordância, um não acordo, eu gosto de usar, entre os historiadores, né? Se ele foi uma liderança ou não. Porque tinham outras pessoas envolvidas no movimento, né? O Tiradentes, só recapitulando, ele é um dos participantes e uma das lideranças, eu costumo usar uma das lideranças, da Inconfidência Mineira, né? Da Conjuração Mineira, que também a gente data de 1789, e até isso não tem um acordo tão claro, mas é na década de 80, de 1780 ali, né? E se a gente pegar só aqui um parêntese, 1789, a Conjuração Mineira, 1789, início da Revolução Francesa, né? A gente linka aí. Você lembra, né, com Luiz? as questões. Lembra disso? Dos ideais, né? Tô De seguindo. liberdade, de igualdade, fraternidade. E são inspiradoras também desse movimento. Voltando ao Tiradentes e o desacordo entre os historiadores dele ser a liderança, porque tinha gente mais robusta intelectualmente, né? Quem era o Tiradentes? É um comerciante, minerador, tropeiro, e um dos ofícios também, tirar, né, curar as chagas, febres e dentes. E o Tiradentes, ele pega como uma liderança porque ele foi pego como um exemplo do desafiar uma ordem estabelecida, né? Ele tem essa questão do salvamento, de salvador, né, se a gente usar, porque ele está propondo uma quebra aí da ordem, né, estabelecida. Ele está querendo romper com Portugal, dizendo que essa colônia brasileira tem condições de caminhar sozinha, né? Uma colônia que está próspera, rica, ela tem condições. Então, é um homem que desafia, né? Então, eu acho muito interessante esse link, né? E a gente não pode perder de vista nunca. Ninguém faz nada sozinho. Tiradentes não fez sozinho. Ele foi pegado como exemplo, né? Uma pessoa, uma liderança que desafia, e ele foi muito
mais drasticamente julgado, penalizado, né? Ele é enforcado e ele é esquartejado. Isso é muito forte, né? Foi para ser de exemplo mesmo. De exemplo, olha, quem ousa como desafiar, mártir, né? Praça pública. E no fim virou... É uma questão que você mártir traz também aqui, é uma... o mártir não é nesse momento do século XVIII. O ainda mártir não. vem no final do XIX com o advento da República. Que nesse momento, nessa nova ordem que vai se estabelecer, precisa encontrar uma identidade nacional e de acordo com pessoas que simbolizavam, né, essa liberdade, num novo tempo. E aí é fabricado, né? É construído, né? O herói. Né? E todos esses textos mais a fundo, assim, falando sobre o assunto, estão todos lá no site. Sim, tem um texto sobre o Tiradentes, né? Essa questão do herói, também a questão dele, o envolvimento dele nesse movimento da conjuração. É legal para as pessoas E lerem, também saberem mais profundamente. A questão do século XIX aí com a República, né? Com o início da República, essa construção do herói, da imagem dele mesmo, né? Sim. A imagem que a gente tem do Tiradentes muito semelhante a um Cristo, né? De um Salvador. Sim. Sim. Ô, Fê, e como que vocês selecionaram esses 50 heróis? Assim, acho que essa parte é odontológica. Só complementando, eu queria só... Eu não sei se vocês entrevistaram o pastor Carlos, que ele falou uma coisa que eu acho que é super legal da gente complementar em relação a essa questão dos heróis, né? A gente está vivendo tempos numa sociedade tão ruim, né? Com tanto ódio. Um grupo entra numa festa, mata 300 pessoas, depois aquele outro país se sente no direito de aniquilar o outro país, né? Então, assim, a gente está vendo tempos tão difíceis. E aí ele chegou hoje aqui na Turma do Bem e falou, é muito bom estar aqui porque eu vejo uma outra humanidade. Não é aquela humanidade que está querendo um aniquilar o outro, né? Então, eu acho que essa perspectiva que a gente traz desse heroísmo é um heroísmo que vai contra esse momento que a gente está vivendo de tanto ódio, né? A gente precisa amar as pessoas, a gente precisa sentir a dor delas, a gente precisa rehumanizar as nossas relações, né? E acho que o site, junto com os vídeos, né, a série, tentam trazer um pouco disso, né? De tocar em algum lugar nessas pessoas, nas pessoas, para as pessoas lembrarem que somos todos humanos, que nós todos temos direito à dignidade humana, a viver, a ter uma terra, né? A ter dentes, a ter sorriso. Então, todos nós podemos ter esse momento, né? Então, eu acho que a exposição também traz isso, né? E quando o pastor falou isso, como é bom a gente estar de frente com uma humanidade que não é essa, de tanto horror, né? Então, acho que isso é importante da gente relembrar, assim. Eu lembrei muito da palestra dele agora cedo, que me tocou muito. Não sei se vocês falaram com ele, mas se falaram um dia, falem, porque ele é maravilhoso. Eu não tô podendo. E... Eu não tô podendo. A gente chorou em todos os programas aqui, tá um pouco difícil. A gente não conseguiu ainda falar com ele. A gente tá um pouco impactado com esse evento, sabe? Então tá. Não, mas ele é legal muito impactante, porque ele toca lugares e a gente precisa disso, Renata. A gente não pode olhar uma guerra daquela que está acontecendo agora ali e torcer para um lado. Como se aquilo fosse um fla-flu. Sim. Como se alguém fosse vencer aquilo ali. Sim, como já se tivesse sido todo mundo bom. perdendo, Tá né? todo mundo, a humanidade está perdendo. Olha o horror que está acontecendo ali, né? Olha o risco que a humanidade está passando neste momento com essas potências globais que num botão aciona e acaba com a gente, né? E as pessoas estão levando isso como um fla-flu. Eu posso ficar de um lado, eu posso ficar do outro, sou de esquerda, sou de direita, agora eu sou Hamas, eu sou Israel. Não, né? Então, a gente precisa lembrar que nós somos muito diferentes disso, que a gente pode fazer coisas muito diferentes, né? Então, acho que a exposição também traz um pouco desse olhar, né? E acho que advoga sobre um lugar que a gente pode ser seres humanos que é diferente, né? E que a gente pode dialogar, a gente pode discordar, a gente pode, depois de discordar, sentar numa mesa, tomar uma cerveja e conversar, e não tem nenhum problema, né? E sem tomar partido, né? Então, acho que isso é importante. Eu me lembrei muito, queria só
complementar que acho que esse olhar do herói também é isso, assim, todos nós podemos ocupar esse espaço. Mas esses 50, eles são os líderes, né, da ONG, né? A ONG, eu costumo dizer que ela é um pouquinho como aquela economia de pirâmide, só que do bem, né? A gente tem os coordenadores estaduais ou municipais ali, né, aquelas lideranças, e eles vão cadastrando os dentistas, né? Porque quando você imagina num país que nem o nosso, que 20 milhões de pessoas não conseguem acessar o serviço odontológico, quando você fala que tem uma possibilidade, não vem um, vem dois, vem três, vem quatro, a tia, eu vou, aí conhece alguém. Começa a virar uma bola de neve, né? Então você está no seu município, você consegue atender 10, mas aí o Marcos atende mais 10, a Flávia atende mais 10, você começa a cadastrar, e é isso que está acontecendo, né? Então esse ano a ONG cadastrou 308 novos profissionais, por exemplo, para atuar e para colaborar nesse processo de cuidar da saúde bucal. E essas pessoas, elas são as polinizadoras da ideia, né? Elas conseguem se articular com o serviço público local, que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito. Esse ano eu tive a honra de ser convidada também para assumir um espaço no conselho da própria instituição, e acho que esse é um olhar muito importante, né, da gente entender que a ONG não é sozinha, ela precisa trabalhar com o setor público, né? Então, sendo um braço que atua no que não é possível o setor público fazer, né? E atuar junto para também não competir, para não gerar aresta, né? Então, muitas mulheres, né? Mais do que homens que estão ali hoje sendo homenageadas, eles têm esse papel, né? E assim que elas são escolhidas, pelos números mesmo, né? Então a ONG monitora muito de perto o que cada dentista está fazendo no seu município, e identificou essas 50 que têm essa capacidade, não só de realizar o seu papel individual, mas de contaminar seus colegas ao redor, o setor público ao redor ali daquelas cidades e tal. E são pessoas realmente de muito valor e que a gente tem que render homenagem a eles sempre. Muito legal. A gente está trazendo... Só completar claro. uma coisinha. Só pegando no gancho de uma coisa que ela estava falando, essa questão dos heróis ainda, uma discussão que a gente teve durante a elaboração desse projeto foi sobre a relação da imagem de herói com o individualismo. Porque um dos valores da ONG é justamente que ninguém faz nada sozinho. Então, como que a gente vai fazer uma exposição sobre herói, que são fundamentalmente indivíduos, assim? Como que a gente articulava isso? E isso refletiu em vários questionamentos que a gente teve. Tanto disso, quem vale entrar na exposição, quem não vale entrar na exposição, e, por sua vez, também, como que a gente vai lidar com essas figuras históricas? Porque mesmo dentro dessa visão mais tucu de herói, como alguém que conquista alguma coisa, consegue fazer alguma coisa, a gente vai ter vários problemas. Por exemplo, a gente reconhece os limites, mesmo das coisas maravilhosas que foram construídas, de política pública e tudo mais, e mesmo nas figuras mais antigas, o negócio começava a ficar complicado, porque o nosso primeiro herói é um barbeiro sangrador, lá no século XVIII, que é basicamente alguém que arrancava dentes, porque eles não tinham as ferramentas suficientes para curar o dente. Falou, mas ele é um herói se ele não consegue curar o dente e tudo mais? E o acordo que a gente foi chegando, que a gente foi entendendo que era interessante, que não era... o que importa para a gente não era o que a pessoa consegue fazer sozinha, mas o que importa para a gente é o que ela conseguia fazer coletivamente, ou o que ela estava tentando fazer coletivamente. Era se engajar num determinado projeto mesmo. Então, não importa se o cara, lá, o barbeiro sangrador, estava ou não conseguindo curar o dente. O que importa é que ele estava tentando, e ele estava tentando junto com muita gente. Naquele momento era o que ele conseguia, né? Era o que ele fazia. É um homem do seu tempo, né? Como você falou, né? Não adianta a gente olhar ele lá, que nem, né? E julgar um revisionismo histórico que também tem acontecido muito. A odontologia, ela é muito nova, ela é do século XX, né? Então, antigamente, quem extraía os dentes eram literalmente os barbeiros. Né? Por isso que esse medo que a gente vê dos pacientes e tudo mais é uma coisa... muito latente, porque eles têm as histórias ainda. Meu avô tirou o dente no barbeiro, ele tirou o dente numa cadeira sem anestesia. É uma coisa muito recente, a odontologia é muito nova, especialidade odontológica, então, mais nova ainda. Então, a pessoa lá no interiorzinho de sei lá onde, tal, eles ainda têm essas histórias, né, que eles carregam, e esse medo vai passando e tudo mais, e aí cabe a nós, né, desmistificar tudo isso. Enfim, pode falar o que você ia falar. Não.
Então Bom, é isso, gente. Posso Pode só ser falar botão? Se mais você uma coisa? quiser, Na verdade, manda bala. eu queria dar os créditos, porque o nosso papel aqui foi articular ideias. Uhum. Mas quem colocou esse negócio em pé, quem fez isso transformar em imagem e tudo mais, foram principalmente duas pessoas, que é o Gustavo Rates e o Mozart. O Mozart foi o mesmo cara, o mesmo artista que fez as projeções que vocês viram lá em cima. Então, queria lembrar do trabalho deles também aqui. Muito bom. Tá Legal. Então, só falar uma coisa que o Marcos bem lembrou das duas figuras muito importantes, né, do projeto. Mais uma vez, um projeto não sai de uma pessoa só, né? É um trabalho coletivo, com visões diferentes, uma diversidade e compondo, né, para uma finalidade aí que espero que vocês gostem. Então o Sim. site está aqui na descrição. Site. Entrem no site. E só para a gente finalizar, acho que vou falar aqui no meu lugar de professora, né? É um material super rico para ser usado como material didático, como material para mostrar e para sensibilizar tomadores de decisão, formuladores de política, professores, que às vezes na ONG a gente tem dificuldade em alguns municípios, por exemplo, para fazer as triagens, as escolas não permitem que a gente entre, porque não entende o projeto. Tem uma memória do dentista na escola, que também é o dentista que extrai, né? A gente também tem, a gente passou por uma fase muito mais recente ainda do dentista que só extraía na escola, ele só ia na escola para tirar molar, praticamente. Então, para que eu vou deixar esses dentistas entrarem aqui de novo, né? Então, às vezes, esse material, os vídeos, a série, pode servir também de uma inspiração e de um material para romper certas dificuldades que a gente tem, né? Para falar com esse tomador de decisão, ou com esse professor, ou com esse pai, com essa mãe. Então, também tem material muito rico para a gente espalhar aí. A gente espalha tanta bobagem pelo Zap, né, pessoal? Esse é um material super legal para espalhar pelo Zap, para repostar nas redes sociais, né? Espalhem coisas pra gente boas. espalhar coisa boa. A gente está nesse momento tão difícil da humanidade. Então, esse material é super legal. Eu não vejo a hora de usar ele como material na minha sala de aula e acho que vai ser super legal a gente começar a pensar nisso também. Então, fica uma dica para vocês. Puxando o gancho aqui, a gente tem uma das entrevistas aqui, com uma jornalista, Mariana Mondelli, que a gente fala sobre fake news. E essas Não, e é uma fonte super divulgações fidedigna, assim, né? Que Sim. vocês foram A pesquisar. gente- Por isso que tem uma historiadora, uma curadoria, não é algo tirado da imaginário. veneta, né? Você toma muito cuidado com as informações que estão ali colocadas. Agora, essa semana, ainda chequei tudo que estava ali para ver se tudo que estava certo, se os números estavam certos. Então, assim, é muito legal, né? A gente está vendo um momento tão difícil, de tanta desinformação. Ali tem material super legal para informar a família, né? Para divulgar os nossos dentistas. A gente tem todo grupo de dentistas falando, a gente aqui é o dentista, grupo, né, dos nossos colegas, a gente se formou. Espalha para eles conhecerem, quem sabe alguns também aderem ao movimento, né? Então eu acho que é isso, é espalhar notícia boa, notícia que tenha lastro na verdade, né? Acho que isso é importante. Muito bom. Muito bom. Gente, então... Olha, isso que a gente nem falou da série, né? Não, a série eu Que aí queria falar com o a Bibancos. série a gente vai Inclusive, falar- aquela hora que eu tava mandando É. era justamente pro Não, Bibancos pede pra pra ele ele vir pra gente descer. falar da série. Né? Que a gente fala da Série, série. tem que conversar. A gente assistiu, Eu né? a passei série. mal com essa série. Aí vamos Depois trazer o dela, eu não Bibancos consigo aqui mais e fazer colocar uma entrevista. caixa de lenço e conversar com ele. Vai ser difícil. Mas não- muito legal. Passei mal. Gente, obrigado por assistirem até o final desse podcast. Continuem com a gente nos próximos episódios, nesses curtas aqui especiais do Sorriso do Bem 2023, diretamente do Rio de Janeiro, por isso que eu tô com essas roupas aqui. Eu acho que exagerei um pouco, mas estamos na praia, né? Paraíso tropical, né? Tamo no país Ele tá tropical. virando ponto de referência, sabe? Né? Tipo, sabe aquela pessoa ali colorida? Vira direita, que é mais ou menos Vira assim. direita naquele pontão Naquele colorido lá. ponto colorido ali. É mais ou Gente, menos assim. obrigado mesmo. Obrigado a vocês por fazerem esse projeto, por se esmerarem tanto para que seja um negócio legal, para que a gente possa ter para posteridade, tá na internet, o link tá aqui embaixo. Entrem cliquem no link. Eu entrei ontem, aliás, eu vi vocês falando, não consegui ver tudo, mas vi um pedaço. Aí no quarto, uma hora antes da gente sair, falei, não, deixa eu olhar o site. Aí eu olhei, porque eu vou ter que falar com eles, né? Vamos olhar. Aí eu Vamos olhei estudar, o site, vamos né? estudar. E eu olhei e falei, não, tá bem legal. E mesmo no celular, porque Dá ele pra tem uma história de caminhar. metaverso, né? Você É. pode colocar o óculos 360 e andar pela Caminhando. exposição. Mas você consegue também no celular, você vai andando.
vai clicando e vai andando como se fosse um galeria. museu, uma galeria, e aí você tem isso que a gente falou, Tiradentes, a saúde pública coletiva do Brasil e outras coisas, e os nossos heróis no final. É isso aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, pela paciência de esperar o horário do programa. E é isso, gente. Acompanhe os outros programas aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau.